Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Aleluia! Meus irmãos, Deus é fiel na nossa vida, Deus é maravilhoso. Você passa desafio, eu passo desafio, mas em tudo nós vemos a graça e a misericórdia de Deus. E sabe o que acontece? Faz parte da vida. Os desafios, muitas vezes acontecem situações contrárias, mas deixa eu te falar, a gente vê a misericórdia de Deus em tudo. A gente vê a graça de Deus em tudo. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai que está cuidando da nossa vida. Então deixa eu te falar, mais um dia Ele soprou do fôlego da vida sobre nós e nos deu vitória. Nós estamos aqui, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a direção de Deus e ser abençoados em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui comigo. Vamos lá. Vamos ler hoje em Gênesis, capítulo 32, versículo 20, a história do Jacó, quando Jacó luta com o anjo. E eu vou ficar apenas nessa história, tá bom? Lendo aqui. Olha só. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia eu: aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Meus irmãos, Deus é tremendo na nossa vida e nós precisamos entender o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bom. Olha só, o que nós precisamos entender? O milagre que você está querendo, o milagre que eu estou querendo, o milagre que nós estamos buscando, ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado de alguma forma. Eu não sei se você vai para madrugada buscar Deus, eu não sei se você vai para algum monte, ou se você vai no seu quarto, aonde você vai, mas o milagre precisa ser provocado. Olha só, essa história, o que acontece? Jacó, ele compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. O Esaú desprezou a primogenitura, né? E ele estava com fome, Jacó era esperto, falou assim, ó, me vende. Ah, mas eu tô morrendo de fome. Não, então você me dá a primogenitura e eu te dou a comida. Então o Esaú desprezou a primogenitura. E Jacó entendia o que era a primogenitura, a bênção de Deus, a manifestação de Deus, e ele pegou.
por um prato de lentilhas. Foi essa a negociação. E Esaú ficou bravo com aquilo. Por quê? Porque ele pensou que Jacó estava tipo brincando naquela situação, mas Jacó não estava brincando, né? Tanto que depois teve lá, né, a intromissão da Rebeca, né? E acabaram enganando o pai dele lá, que estava cego, né? O Isaac. E a voz é de um, mas o corpo é de outro. Enfim, irmãos, é uma outra história. Presta atenção. Esaú estava bravo com isso, estava nervoso e jurou o Jacó. Jacó tá lá com Labão, o sogro dele, as coisas estão acontecendo. Deus dá a direção para ele sair de lá. Fala assim, ó, você sai daí, vai para sua terra, para a terra dos seus pais. E ele obedeceu a direção de Deus, mas sabia que tinha que se encontrar com Esaú e resolver a situação. Aí entra a nossa história. O que ele faz? Ele começa a mandar presentes, conforme a gente está vendo aqui. Ele fala, né? Ó, e direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com presente que vai diante de mim, e depois verei sua face, porventura aceitará minha face. Então, Jacó, ele vai mandando um monte de presente para Esaú, que já estava esperando ele em um certo lugar com um monte de gente. Meu irmão, presta atenção. Deus te deu habilidades, Deus te deu direção, e com a habilidade que você tem, você resolve coisas. Ele falou assim: não, eu vou mandar presente, eu vou mandar um monte de coisa, mas ele já tinha ouvido a direção de Deus que tinha mandado ele sair da onde ele estava. Então, por isso que ele foi. O que acontece aqui? Ele estava com usando as habilidades naturais que ele tinha. Não, eu vou mandar um monte de presente, vou mandar um monte de boi, de ovelhas, de carneiro, e vai mandando. Mandou 3 quantidades de presente. Isso queria dizer o quê? Ele tomou uma atitude diante da situação que poderia esperá-lo. Mas ele já tinha feito tudo. Aí chegou uma hora que ele precisava do espiritual, meu irmão. Eu preciso do espiritual, da manifestação de Deus. O que acontece aqui? Ele passa todo mundo. E tomou e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Meu irmão, quando fala lutou, não é que o anjo que estava ali é, alguns historiadores falam que é o próprio Deus, e eu creio nisso, né? É, ele não é que lutou, brigou. É uma luta, não, deixa eu ir. Não, não, você não vai não, fica aqui. E ficou aquela, entendeu? Então, meu irmão, o que o Jacó fez? Ele usou as estratégias que ele tinha, as habilidades que ele tinha diante das questões, diante das situações. O que eu e você precisamos entender é que nós podemos usar as nossas estratégias dentro do que é certo, é claro, né? Dentro do que é correto, não no meu padrão, tá? Não no seu padrão, no padrão de Deus, tá bom? Então, nós podemos usar as nossas estratégias que Deus nos dá. Só que chega uma hora que precisa de uma manifestação de Deus. A gente não viu ontem que o Abraão ouviu a direção de Deus, Deus modelando o coração dele, e ele precisava de uma manifestação de Deus? Meu irmão, Deus modela o nosso coração e nós precisamos da manifestação de Deus. O que Jacó precisava nessa hora? Ele precisava de uma bênção espiritual, uma bênção vinda de Deus. E a coisa estava apertando, ele não sabia mais o que fazer. O irmão dele já estava se aproximando, lembrando da primogenitura e tudo que tinha acontecido. Meu irmão, presta atenção. Deus fala para Rebeca: ó, Rebeca, você tá grávida, não tá? Tá lutando aí os filhos dentro da sua barriga. Acompanha comigo aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Aí Deus fala para ela assim, ó: 2 nações há no seu ventre, o maior servirá ao menor. E quando Deus, aí nasce lá o Esaú, nasce primeiro, e Jacó nasce agarrado ao calcanhar dele. Meu irmão, ela ficou com essa informação.
Só que o que acontece? A atitude que ela teve gerou consequência. Porque qual foi a atitude que ela teve? Ela ajudou Jacó a receber a bênção ali de Esaú, a bênção da primogenitura. Aí nós vamos falar assim, pô, mas como é que Deus abençoou? Como é que isso aconteceu? Presta atenção. Jacó tinha interesse e reconhecia a bênção da primogenitura por ser a bênção da primogenitura. Então ele reconhecia que era algo de Deus, que era algo tremendo, ele reconhecia. Já Esaú despreza a primogenitura, é por isso que as coisas aconteceram. Mas presta atenção, o caminho que a Rebeca e o Jacó tomaram geraram consequências. Tinha a informação de Deus? Deus poderia usar outro caminho? Claro que poderia, meu irmão. Por isso que nós recebemos a direção de Deus. Mas eu não posso me precipitar nas minhas atitudes. Você não pode se precipitar nas suas atitudes. A nossa bênção está com Deus. O nosso milagre está com Deus. E o que eu vou fazer? Vou tomar atitude de qualquer jeito. Deus falou que vai te levar para tal lugar e eu vou e pronto. Não, Deus vai dar caminhos legais e naturais para que as coisas aconteçam. Vai ter desafio? Claro que vai ter desafio, nós estamos no mundo. Nem mim tereis paz, no mundo tereis aflições. João 16:33, não está lá? Tinha desafio. Então vai ter desafio, só que eu preciso entender o quê? No momento que teve a interferência, irmão, gerou tanta consequência esse dia que eles enganaram ali o Isaac, que já estava meio cego já e tal, gerou consequência. Jacó nunca mais viu a mãe dele. Ela passou, quando ele chegou lá na terra do Labão lá, o Labão prometeu uma filha e deu a outra, sabe? Ele prometeu uma filha que era mais nova e ele acabou casando com a mais velha primeiro, né? Gerou consequências que ele acabou, né, escolhendo uma e levando outra, gerou um monte de consequências. Só que tudo isso tem a manifestação de Deus. Deus abençoava ele, dava direção. O que nós precisamos entender? Nós precisamos da manifestação de Deus na nossa vida. Esse milagre que você está querendo, esse milagre que eu estou querendo, ele vai ser provocado. Em nome de Jesus, nós vamos lutar com Deus em oração, em clamor, buscar. Por quê? Porque quando nós encontramos com Deus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Meu irmão, toma posse da presença de Deus, daquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Lute com o anjo, em nome de Jesus. Lute até que você vença, até que você vença essa situação, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu milagre está na mão de Deus, a minha bênção está na mão de Deus, em nome de Jesus, e nós vamos viver a manifestação de Deus. Olha só, o que o Bartimeu fez? Começou a clamar, ele foi lá provocar o milagre dele. O que a mulher, Bartimeu está, Marcos 10:46, aí depois, a mulher de fluxo de sangue, está em Marcos também, a versão de Marcos 5:24. O que acontece? A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha, ela usou os meios naturais, que nem o Jacó está usando o meio natural aqui. Mas quando ela falou assim, se eu tão somente tocar em Jesus, o que ela fez? Ela foi se arrastando, mas ela foi até o milagre, ela foi até a bênção, ela foi até a manifestação de Deus. O que eu preciso fazer? Ir até o meu milagre, que está em Deus, ir até Deus e provocar o milagre, em nome de Jesus, e ver a manifestação de Deus acontecendo na nossa vida, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. É aqui que nasce, né? Israel. Pois com príncipe lutaste, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dá-me saber o seu nome, meu irmão. O que o anjo está falando para ele aqui? Você lutaste como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando lutar, fala, não é lutar de briga, tá bom? Luta não é briga, não é contenda, não. É luta de perseverar, buscar. E o que acontece? O anjo muda o nome dele, ele passa a ser, se chamar Israel, e as coisas transformam. Aí ele tem um encontro com Esaú. Ah, é bênção pura, meu irmão. Bênção pura. O que acontece? O que nós precisamos entender? No final de tudo, no final da resolução da história, teve um milagre. Sabe por que teve um milagre? Porque ele lutou com Deus, ele perseverou. O que você está querendo? Luta com Deus. Persevera com Deus, que Ele está lutando do nosso lado. Ele não está lutando contra, não. Ele não está lutando contra a nossa vida, contra o milagre, não. Ele está a favor da nossa vida, do nosso milagre, da nossa bênção. Deus quer nos abençoar, mas eu preciso perseverar. O Bartimeu, o que ele fez? Perseverou em clamar, né? Ele continuava clamando, conforme fala a palavra. O povo queria calar ele, mas ele clamava mais alto. O menino lá, como é que chama ele? O cobrador de impostos, meu irmão, que sobe na figueira, em nome de Jesus. Sobe na figueira. Sobe na figueira. O Zaqueu. Sobe na figueira que nem o Zaqueu. Você lembrou, né? Sobe na figueira que nem o Zaqueu, mas é uma figueira brava. Não, eu preciso provocar o meu milagre, eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso chamar a atenção de Jesus aqui, porque o milagre está na mão de Deus, meu irmão, o nosso milagre está na mão de Deus. Você vai viver situações de maneira natural, com as habilidades que Deus te deu, mas quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, aí, meu irmão, há alegria, há descanso, há paz. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença, clamo a Ti, Papai querido, da Tua mão e da Tua misericórdia, Senhor, e peço, nesta hora, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Oh Jesus, mais um dia nós Te louvamos, Pai, pelo milagre da Tua palavra, pela bênção da Tua palavra, Senhor, se manifesta na vida de cada um, Senhor, que nós possamos entender que o nosso milagre está nas Tuas mãos, que aquilo que nós precisamos está contigo, e nós tomamos posse, Deus, do milagre, da manifestação do Senhor, Papai. Opera com o teu poder e a tua graça, abre a nossa mente, meu Deus, e dá um espírito de perseverança diante das situações. Não nos deixa, Deus, desistir no meio do caminho, diante das diversidades, diante dos desafios, mas em nome de Jesus, manifesta do teu poder e a tua graça. Manifesta da tua unção e da tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.